Ok, já estamos aqui, eu com minha família, e acabou de entrar uma pessoa, duas pessoas, pronto, já é bastante para nós, e assim darmos início a esse tempo de devoção ao nosso bendito Deus, Criador, Salvador, Redentor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez com esse intuito. Nós queremos hoje, fazendo um pouco mais cedo esse nosso tempo de estudo, porque daqui a pouco às 7h30 nós teremos uma reunião com o conselho da igreja do Timbó e do Vila das Flores, com o objetivo de avaliar como é que está aí nesse período e de tomar algumas decisões que a igreja precisa saber como é que vai ser, o que vai fazer, enfim, em meio a tudo isso. Então, por favor, estejam orando por isso. Se você está acompanhando agora, amém. Obrigado pela sua companhia. Se não, mesmo os que vão assistir depois, o projeto é deixar aí no Facebook por talvez poucos dias e levar esse vídeo para o YouTube para que fique lá fixo, organizadozinho e você seja mais bem servido de maneira mais organizada pelo YouTube, tá certo? Hoje vamos orar e vamos lembrar de orar pelo Timor-Leste. Lembrando aí dos meus amigos Mário, Baros, Jerry Meti e todos os outros. Eu lembro mais desses, porque com quem se jogava bola, e então fica mais fácil lembrar. Kiliwai, Carlos, Moisés e tantos outros. Saudades de vocês. Vou orar agora pedindo que o Senhor abençoe a vossa terra, Timor-Leste. Vamos pedir ao Senhor por nossa nação, pelo mundo, que o Senhor nos ajude a passar por esse momento de pandemia, mas não somente a passar. Eu espero que você entenda que seria uma grande lástima. Passar por um período de enfermidade é sempre um período difícil, muito complicado. Mas é muito mais complicado passar pelas coisas difíceis da vida e não aprender com elas. Aí é complicado. Então, quando passar os momentos difíceis da vida, verifique isso. O que foi que eu aprendi? Porque, creia, sempre há o que aprender. O Senhor nos garante isso. Ele nos permite, nos faz passar por situações difíceis para nosso aprendizado. É por esse motivo que o salmista Davi diz: foi bom ter passado por várias provações, para que eu aprendesse os teus decretos. Então não deixe de orar por isso. Ore sim pelo fim dessa pandemia, mas mais do que isso, ore para que o Senhor nos ajude a aprender as lições que Ele quer nos ensinar por meio dessa pandemia. Ok? Essa é a maneira mais correta de olhar para essas situações. Ok? Então, prazer estar com todos os irmãos e irmãs. Prazer aí, nosso Reinaldo de Cabo Verde. Satisfação tê-lo também conosco nesta ocasião. Vamos então clamar ao nosso Deus por este momento e por esta situação. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, por meio de Cristo Jesus, queremos te render graças, honras e louvores por esse dia, pela sua paciência constante com cada um de nós, pela sua graça abundante com cada um de nós, pelo seu perdão, pelo seu amor eterno. Muito obrigado. Queremos, ó Deus, lembrar nesse momento da nação brasileira. Tenha misericórdia dessa nação. Olha para as autoridades constituídas, Deus querido. Poder executivo, poder legislativo, judiciário.
Olha para as nossas autoridades da saúde, da educação. Ó Deus, tenha compaixão de toda essa nação e de todos os seus líderes, ó Deus querido, que no momento não vou me ater ao nome de cada um, até porque nem sei, mas mesmo os que sei, ó Senhor, não vou tratar nome a nome como de hábito, mas que o Senhor, na sua bondade, abençoe cada uma das nossas autoridades. Peço-te o mesmo, ó Deus querido, para todo o mundo. Tenha compaixão deste planeta, Senhor. Ajuda esse mundo a perceber o que é que o Senhor Deus quer ensinar-nos com esta lição. Certamente, o Senhor está gritando para que as pessoas se voltem para o Senhor arrependidas. Abençoa, Deus querido, a nação cabo-verdiana. Abençoa, Deus querido, a nação timorense. Abençoa a cada um dos meus amigos e amigas, irmãos no Timor-Leste. Abençoa, Deus querido, aquela nação querida. Abençoa, Pai querido, cada uma das nações de fala portuguesa. Ajuda, ó Deus querido, esse povo, essa família unida por uma mesma língua. Nos ajude, Senhor Deus querido, a ver a sua obra avançando por aí também. Senhor, nos ajuda, nós que agora estamos aqui sentados, reunidos, nesse momento que seja de adoração a Ti. Em nome de Cristo Jesus eu peço. Amém. Bom, nós estamos seguindo a sequência da escola bíblica. Então, domingo passado nós terminamos o assunto de oração, que é aquilo que nós entendemos como o fruto, o elemento mais básico da fé cristã. Hoje nós vamos para o segundo, lembra que eu tenho apontado 5 pontos fundamentais, básicos da fé cristã. Que quais são eles? Oração, meditação, congregação, proclamação e contribuição. Hoje estamos no segundo, que é meditação. E queremos refletir sobre isso. Nosso propósito é servir especialmente a Igreja Bíblica de Redenção, os irmãos de Acarape, claro, que fazem parte da Igreja de Redenção, também a Igreja Bíblica do Timbó e a Igreja Bíblica no Vila das Flores. Mas cremos que Deus, que é o dono da palavra, o dono desse servo, o dono de tudo que está acontecendo aqui, Ele vai fazer com que a sua palavra abençoe a quem quiser ouvir. Nossa proposta é tratar dessas coisas sérias e profundas e eternas, de forma básica, de forma simples, não superficial, de forma séria, de forma proveitosa. Mas nossa esperança é falar de uma maneira que todos os crentes, quer sejam instruídos, vão entender. Ou os que são menos instruídos, não importa. Nossa tarefa é fazer com que todos sejam alimentados. Tenho pensado nisso e é isso que eu estou tentando fazer. Se eu não conseguir, se eu for exagerado demais com algum termo, alguma palavra, alguma coisa, por favor, me perdoe e escreva que não compreendeu e eu vou tentar lhe dar um retorno, porque o propósito é clarear a ideia, é deixar compreendida a palavra e não causar boa impressão ao meu respeito se eu sei falar isso, aquilo, outro. Minha intenção é fazer a palavra mais compreendida, tá bom? Estamos juntos crescendo nisso. Não sei tudo, sei uma parte e quero compartilhar com aqueles que porventura querem, junto comigo, adorar o Senhor dessa maneira, nessa perspectiva e nessa direção. Como eu disse, o objetivo é adoração, ok? É adoração. Por favor, esteja nessa perspectiva. Aqui estamos para adorar o Senhor do Universo. E como o nosso tema para hoje é meditação, então nós vamos cantar um cântico. Um cântico antigo, infantil, gostoso de cantar, que chama A Tua Palavra Escondi. Quantos lembram? Levanta a mão. Não vou ver você levantando a mão. Mas é uma canção boa de adorar o Senhor. Vamos adorá-lo junto? Eu canto aqui com minha família, você canta aí com a sua. E assim adoremos ao Senhor da Palavra.
escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Muito bem. Amém. Irmãos, eu queria lhes lembrar, e eu sei que isso pode ser mal compreendido, mas há muitas coisas corretas que a gente tem que fazer. Aliás, todas as coisas corretas a gente tem que fazer, mesmo sob risco de ser mal compreendido. Paciência. Quem me conhece, a minha índole e o meu ministério, a seriedade da fé que eu professo e pratico, vai saber que é justo o que estou falando. Quem não, paciência. É a respeito das nossas contribuições. Nossas, lembra? Eu estou falando incluído também. Eu e minha família, nós nos preocupamos todos os meses em estar contribuindo com a causa do nosso Senhor. Mesmo que nesse momento não estamos congregando num prédio, mas continuamos servindo na causa. E a causa nunca para de ter necessidades, só quando chegarmos em casa, né? Lembra que nós temos missionários nos campos, em países que estão com mais dificuldades do que nós. Nós temos pastores que nós precisamos promover o seu sustento. Nós temos várias coisas ainda para dar seguimento. Os prédios estão parados, mas eles geram contas. Nós temos contas contraídas anteriormente que precisam ser pagas. Então eu espero que você seja amadurecido nisso. Se você, porventura, entende que você só vai contribuir se estiver indo lá naquele prédio para cultuar, então você está meio que entendendo que é um pagamento que se faz. Eu estou pagando. Como eu não estou indo lá, então não vou pagar esse mês, não. Bom, você não presta contas a mim, você presta contas ao Senhor. Lembre-se disso, do jeito que eu também tenho zelado com minha família, de não faltar com nossos compromissos. E também estamos nessa situação com todos. Não temos recebido tudo o que antes receberíamos. Temos usado até reservas que tínhamos para poder manter a nossa família bem guardada esse período. Estamos em paz e estamos bem com isso. Não temos problema com isso. Então, por favor, seja amadurecido, mantenha a sua fidelidade nas suas contribuições, nos seus dízimos e ofertas, ok? A outra coisa que eu quero logo dar como aviso para não atrapalhar depois o estudo é no que diz respeito a você me ajudar a fazer esse trabalho de divulgação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da mensagem da Palavra de Deus através das redes sociais. Eu já usei isso uma época, parei e agora espero em Deus ter aprendido definitivamente que esse é um tipo de trabalho que precisa ser contínuo, de ensinar as Escrituras por meio das redes sociais. Porque, veja bem, nós temos pessoas em vários lugares, não somente da igreja da qual tenho servido, mas amigos e irmãos que estão sendo beneficiados, abençoados em vários lugares. E eu agradeço demais aos irmãos
lá de Redenção e também daqui do Timbó, que me ajudaram a adquirir esse aparelho novo através do qual eu estou usando agora. O aparelho que eu estava usando no início dessa quarentena estava muito ruim, estava horrível. Mas agora eu tenho uma máquina bem melhor. Muito obrigado a cada um dos que contribuíram para este fim. Também pensando nisso, criamos um canal no YouTube para que essas mensagens fiquem lá organizadas. Vai ficar no Facebook ou não, mas é porque no Facebook você vai perder elas porque vai passando a linha do tempo, né? Então, no YouTube você pode pesquisar pelo nome e vai estar lá. Por exemplo, você pode procurar esse vídeo aqui, esse estudo depois no YouTube, quando minha filha postar lá, pelo nome segundo elemento fundamental da fé cristã, meditação. Alguma coisa assim, a gente vai botar o nome. Então, você bota isso no YouTube e vai encontrar facilmente. No Facebook você não pode fazer isso, tá bom? Então, por favor, se inscreva lá no YouTube, certo? Isaías Arruda, procure lá e se inscreva. E, por favor, divulgue também, tá certo? Isaías com Z, a minha filha está lembrando, né? Lembre do Zorro, Isaías com Z. Lembra? Ih, só os mais velhos lembram desse Z, né? Legal. E uma outra coisa, não vai estar valendo hoje, mas a partir de domingo eu vou estar sorteando livros, ok? Sorteando livros. Todas as vezes que eu fizer aqui um estudo bíblico, eu vou sortear um livro e eu vou passar uma tarefa, claro, né? E aí você que cumprir aquela tarefa, você ganha um livro, uma Bíblia de estudo. Eu tenho algumas peças aqui que Deus me deu repetidas, alguns que eu já li, aproveitei bastante, agora outro pode aproveitar. Vou estar dispondo isso também para lhe incentivar ainda mais a participar desses momentos, tá certo? Não é para querer sucesso, não. É para querer ser mais útil e aproveitar melhor essas ferramentas, tá bom? Deus nos abençoe com isso. Vamos estudar a palavra? Então, hoje vamos estudar agora a respeito de meditação. O que é meditação? Nós há algum tempo temos estudado tanto em Redenção quanto aqui no Timbó a respeito dos elementos mais fundamentais ou básicos, os frutos mais básicos da fé cristã, certo? Aqueles mais elementares mesmo, não tem uma palavra mais elementar do que elementar. As fundamentais, né? Então, vamos lá. Então, nós apontamos 5, meditando, eu disse, olha, essas 5 coisas aqui são profundamente elementares na vida de um crente. Se essas coisas não estão presentes, então não é possível que outras estejam, outras mais profundas, digamos assim. E as 5, como eu já disse, é oração a primeira e a segunda, meditação. Meditação na palavra do Senhor, obviamente está implícito que é isso. Não é meditação em outras coisas, é meditar na palavra do Senhor. Então, vou começar esse tópico hoje. Se der para terminar hoje, duvido, terminaremos. Mas, se não der, quinta-feira, se Deus quiser, continuamos. E se não der, domingo, certamente dá para terminar. Então, vamos lá. Você sabe o que é meditação? Já parou para pensar em meditação? Bom, mas por que pensar em meditação, pastor? Por que é que a gente não fala sobre o tópico de leitura bíblica? O crente tem que ler a Bíblia. Na verdade, não. Não é ler a Bíblia a questão. Na verdade, nem existe uma ordem na Bíblia para a gente ler a Bíblia. Não existe uma expressão bíblica, um imperativo bíblico dizendo leia a Bíblia. Não existe. Você não vai encontrar. Eu não encontrei, tá certo? Já li um bocado aí, mas eu não encontrei. Talvez em alguma versão nova, alguma coisa surja aí, mas nas versões reconhecidas não tem essa expressão leia a Bíblia.
Meditação, sim. A Bíblia tem vários textos nos instruindo e ordenando muitos princípios bíblicos a respeito da nossa necessidade de meditar. Talvez você pense assim, ora pastor, mas se a Bíblia é um livro e eu tenho que meditar num livro, para meditar eu tenho que ler. Ótimo, excelente. É isso mesmo. Então, para você meditar, você tem que ler. Mas se você só lê, então você ainda não meditou, então ainda não obedeceu. Ok? E outra coisa, ainda a título introdutório, nem sempre é preciso ler para meditar. Já parou para pensar nisso também? Nem sempre é preciso ler para meditar. Então, por esse motivo também, o todo sábio Deus não ordenou que alguém, para seguir a ele, tivesse que ler a Bíblia. Tem que meditar. Mas ler não é um princípio sem o qual alguém não pode ser um crente. Por exemplo, como ficariam os analfabetos? Há uma grande parcela da população mundial que não sabe ler. Há muita gente no Brasil que não sabe ler. Então não vai seguir a Deus. Não vai seguir a Jesus Cristo. De forma alguma. Vão seguir. Vão ter que, eles mesmos, se estão interessados em seguir a Deus, vão ter que se esforçar de perceber maneiras de meditar, mesmo que não saiba ler. E a igreja que percebe essas pessoas precisa se responsabilizar de ajudar tais pessoas a meditar. Como? Elas vão ouvir a pregação, por exemplo. Então, ali, ouvindo a pregação, elas podem meditar. Um outro irmão mais instruído pode visitá-lo e ler a Bíblia para ele. Hoje em dia, as mídias sociais estão aí. Bota no YouTube, no Google e bota lá, Bíblia em áudio. Pronto. E aí vai escutar. Então perceba que não existe a ordem de leia a Bíblia, porque o objetivo não é só ler. Se tivesse leia a Bíblia, o que ia acontecer? Alguém ia só ler e pronto, eu já li. Não está dizendo para ler? Eu já li. Mas a ordem é meditar. Por quê? Vamos já ver. O proveito verdadeiro está na meditação e não na leitura meramente. E também não existe uma ordem de ler, pelo contrário, existe de meditar, porque senão os que não sabem ler não poderiam usufruir das Escrituras, pois não sabem ler. Mas eles podem meditar. Na verdade, muitos de nós conhecem pessoas sábias nas Escrituras, mesmo que não saibam ler. Eles são abençoados por Deus com uma mente capaz de absorver o que escutam, às vezes mais do que nós que sabemos ler. Você deve conhecer gente mais velhos, anciãos, que parece que tem a Bíblia na cabeça. Eu conheço alguns casos assim, tá bom? Então não existe ordem para ler, existe ordem para meditar. Então, o que é meditar? O que é meditar? Meditar é um processo de pensar com profundidade. Ok? Você quer um conceito simples do que é meditar? É isso. Meditar é pensar. E quanto mais profundo você pensa no assunto, mais profunda é a sua meditação. Quando você só lê, muita gente faz isso. Alguns dizem, vou fazer minha meditação hoje. João 3,16, porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fechou a Bíblia, Senhor, abençoa a tua palavra na minha vida, na minha mente, e em nome de Jesus, amém. E aí vai viver a sua vida, sabe nem o que foi que leu. Talvez lembra a referência, mas não para pensar, o que é que esse texto disse? O que é que ele disse para mim? Uau! Deus me amou a ponto de mandar o seu Filho único para morrer por mim.
para que eu não vá para o inferno, não pereça, para que eu possa usufruir de vida eterna. Então, meditar é pensar, é refletir, é colocar o cérebro para entender, para compreender. E meditar tem um quezinho a mais que ajuda a pensar. Uma figura perfeita para mim, que ajuda a pensar no que é meditação, é o processo de ruminação. O que é ruminação? Ruminação é o que faz os ruminantes. O que são ruminantes? São os animais, como o cavalo, a vaca, a cabra, o carneiro. Esses animais, eles são ruminantes. Por quê? Eles comem por um processo de ruminação. Você já viu esses animais debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, onde não tem mato nenhum, mas eles não param de mastigar? Eles estão ruminando. O que é isso? Eles vão no local onde tem bastante vegetal, eles enchem a boca, enchem o estômago de vegetação, de mato, de capim, mas eles ainda não comeram. Eles só armazenaram. Depois eles vão para uma sombra, normalmente, se tiver. Então eles vão trazer de volta o que nós chamamos de vomitar. Eles trazem a comida de volta para a boca e aí vão mastigar lentamente, tirando todos os nutrientes possíveis daquele capim, daquele vegetal, daquele mato, vão mastigar, aí vão engolir. Ok? Isso é o processo de ruminação. É uma excelente figura de meditação. Meditar é ir para as escrituras e ler, observar, olhar, raciocinar, pensar. Depois você vai ficar matutando, como diz o matuto. Matutando, refletindo, pensando a respeito daquilo que você leu. Isso é meditar. Se você lê a Bíblia e não para pensar no que você leu, não tira lições, não dialoga, não conversa com o texto, não tenta compreendê-lo, me perdoe, mas você não tem meditado na palavra. Não tem meditado na palavra. E eu vou te dizer uma coisa, sem nem saber com quem é que eu estou falando direito. Mas você não está crescendo no conhecimento de Deus. Porque simplesmente não é possível crescer. Você está nanico. Você pode ter uma boa aparência religiosa, do tipo que não falta aos cultos, essas coisas visíveis assim. Mas nos aspectos de vida interior, de relacionamento sério com Deus, você sozinho e Ele, com certeza você está nanico. Porque não é possível crescer sem relacionar-se com a palavra de Deus. E isso só é possível por meio da meditação. Então o que é meditar? Meditar é pensar seriamente, pensar o mais profundo que eu puder a respeito da palavra de Deus. Isso é meditação. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Quer ver? Josué 1:8. Josué, capítulo 1, e versículo 8. Moisés morreu, o grande líder de Israel, e agora quem tem que guiar o povo é Josué. Então, para que ele possa guiar o povo bem, o Senhor diz, olha, para você guiar esse povo bem, você vai ter que seguir direitinho a minha palavra. Nem pode se desviar para a esquerda nem para a direita, tem que ir reto nela. Aí olha o que aqui o Senhor diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses ou não pare de falar deste livro da lei. Antes, ou seja, ao contrário, medita nele, nesse livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nota que o Senhor manda Josué meditar nesse livro da lei de dia e de noite. Para ele meditar, óbvio que ele teria que ler.
ou alguém ler para ele, não importa. Porque a ordem não é ler, é meditar. Meditar é ordem. Você está obedecendo a ordem do Senhor de meditar. Seja franco, sincero com isso. Se você só tem lido, mas não para refletir, para meditar, está errado. Você ainda não está se alimentando. Você está cheirando a comida. Imagina um prato de comida bem gostoso. Igual o que a gente almoçou aqui em casa hoje. Oh, coisa boa. Né? Costelinha de porco. Ah, gosto demais. Mas imagina se fosse só para cheirar. Minhas filhas estão rindo aqui. Imagina se der só uma cheirada. Pega um prato assim. O que resolve? Não resolve nada. Assim também você só está lendo a Bíblia? Tô lendo. Né? É nesse sentido que eu faço aquela crítica. Ah, todo começo de ano, né? Ah, vamos ler a Bíblia toda esse ano. Beleza, é bom, é proveitoso, é aconselhável, eu quero te incentivar a fazer isso. Mas se for só para ler, não faça não. Terminei de ler a Bíblia todinha. Legal. Mas além de ler a Bíblia esse ano todinho, você cresceu em quê no conhecimento dela? Não, só disseram para eu ler. Ah, então eu espero que não tenha sido eu que tenha lhe dito e lhe influenciado a isso. Porque você cheirou a comida o ano todinho. Adiantou muito. Não adiantou nada. Você pareceu um crente. Você parecia que estava indo bem, que estava crescendo. Medita é a ordem. E nós aprendemos que pecado é o quê? Pecado é desobedecer uma ordem do Senhor. Então, se você não está meditando, embora está lendo, então você está em pecado. E quem é o grande prejudicado com isso? Você. Você mesmo. Como sempre. Os grandes prejudicados com o nosso pecado somos nós. O Senhor se entristece, ofendemos a sua glória, mas é nós que perdemos no final. Ok? Então, meditar é uma ordem. Não somente aqui. Salmo 1. Conhecido, famoso, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o Salmo 1:1. E o verso 2 diz o quê? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele lê dia e noite. É assim? Não, não é assim. É medita de dia e de noite. Então o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, o cristão bem-aventurado, ou seja, abençoado, feliz, bem-sucedido, é aquele que medita na palavra de Deus. Medita. O que é meditar? Pensar com profundidade. Cada um vai conseguir cavar um tanto. Dependendo das ferramentas que cada um tenha dada por Deus, usando as ferramentas que Deus dá, cada um vai cavar uma profundidade. Tem gente que vai cavar 1 metro na profundidade da sua cacimba do conhecimento das Escrituras, do seu poço de conhecimento das Escrituras. Outro vai cavar 2 metros, vai saber um pouco mais. Outro vai cavar 10, mas todos estão cavando. O que não pode acontecer é de ter alguém que não está cavando, que está só lambendo o chão. Não vai chegar a lugar nenhum com isso. Meditar, pensar o mais profundo que eu puder sobre as Escrituras. E por último, nesse tópico, 1 Timóteo 4:15. 1 Timóteo 4:15. O apóstolo Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo, dando instruções bíblicas a ele, claro. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo 4:15: medita estas coisas, e nelas sê diligente,
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então é necessário meditar. Meditar. Para meditar é necessário algumas coisas. Vamos já falar delas, é claro que precisa. Mas por favor, fixe no seu coração. Eu preciso meditar. Muitos de nós não têm essa habilidade, até por uma questão. Primeiro, ela não é natural. Ninguém nasce sabendo meditar. Segundo, é uma coisa que a nossa alma natural detesta, é meditar nas Escrituras, tá certo? Nós detestamos naturalmente, nós precisamos que o Senhor intervenha, e Ele intervém por meio do seu amor em Cristo. Mas também não é uma habilidade natural. Nós deveríamos aprender um pouco mais a esse respeito na escola, mas o nosso sistema educacional não é lá aquelas coisas todas. Então a gente vai ter que aprender do jeito mais difícil, na raça. Graças a Deus, contando com ferramentas que Ele nos dá, que veremos, mas entenda, por favor, coloque isso na sua cabeça. Eu tenho que meditar. Eu não posso ficar só com esse negócio de leitura. Mas pastor, é porque eu não sei. Aí quando eu não sei, eu paro e pronto. Só calma, é aprendizado. É um aprendizado. Se eu estou falhando com você, já que eu estou falando com o povo a quem eu sirvo, então me perdoe. Mas me dê outra chance de ajudar a meditar. Esses dias passamos uma tarefa aí para quem quisesse participar, não é? Para encontrar as conjunções condicionais, nas Escrituras, no Novo Testamento. Se é que tendes crido e tal. E algumas pessoas ficaram meio aperreadas com isso, eu não sei se eu estou entendendo e tal, e tal, e tal. É aprendizado, é aprendizado. Tudo se aprende, irmãos. Tudo se aprende. Algumas coisas podem demorar um pouco mais, mas se aprende. Tem coisas que eu não sei fazer, não. Algumas eu não sei fazer porque eu não quero. Não vale mais a pena. Outras eu quero e são difíceis, mas ainda não desisti, não. E eu já sei mais sobre elas hoje do que eu sabia ontem. Essas coisas de redes sociais. Eu não sabia, né? Hoje eu até botei o link do YouTube no Instagram. Tem gente aí que nem sabe botar isso aí. Gente mais nova aí da galera. Aprendendo, irmãos. Aprendendo. Aprender é uma bênção, irmãos. Aprender é uma graça. Aprender dá um sentido de vida. Eu estou vivendo. Puxa vida, eu aprendi algo novo. É gostoso isso. Portanto, anime-se. Meditar pode ser aprendido e deve ser aprendido se você quer crescer no relacionamento com o Senhor, tá certo? Portanto, não desanime. Fixe no seu coração. O Deus das Escrituras me ordenou meditar. Se Ele mandou, Ele vai me ajudar. Ele nunca mandou o seu povo fazer uma coisa que Ele não tivesse disposto a ajudar. Ele nunca mandou o seu povo fazer uma coisa e disse assim, se virem, tenho nada a ver com vocês, eu estou só dando ordem porque eu posso. Ele até pode fazer isso, mas ele nunca fez. E duvido que ele vai fazer. Então, se ele mandou meditar, vamos lá, vamos atrás. Meditar, pense nisso, vou meditar. Vou pensar mais no que eu estou lendo. E se o meu hábito era de ler 1, 2, 3 capítulos na minha meditação, mas eu não sabia, não entendia nada, então volte um pouco. Regrida na quantidade para ganhar na qualidade. O que vale mais? Comer 4 pacotes de xilito ou um pão carioquinha com ovo dentro e um copinho de café? Ora, menino. Então é melhor qualidade do que quantidade. Então regrida. Leia um parágrafo das Escrituras, tá certo? Um parágrafozinho ali. E aí coma, entenda, leia tirando compreensão dele. Isso vale muito a pena. Portanto, meditação é o que a gente tem que fazer, tá certo? Pensar com profundidade sobre o que eu estou lendo. Por que é que eu devo fazer isso? Primeiro, porque a gente viu nesses textos que é uma ordem. O Senhor mandou fazer, então faça.
Mas o motivo por que é que devemos fazer isso, sabe por quê? Porque é proveitoso. Não é só porque é uma ordem. Outra coisa sobre as ordens do Senhor é que elas sempre são proveitosas. Nenhuma ordem do Senhor é sem proveito. Então o Senhor manda que nós meditemos, porque é isso que é proveitoso. Olha o que diz Tiago capítulo 1 e versículo 25. Tiago 1 e 25. Ele falando sobre as pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Agora, como é que eu posso praticar se eu não tiver entendido? Essa é uma das questões que também estão dentro do texto. É por isso que ele diz assim, Tiago 1 e 25. Mas aquele que considera, o que é considerar? O que é? Pensar, refletir, arrazoar. Você não consegue pensar, refletir, raciocinar, arrazoar se você não meditar. Então, olha só, mas aquele que considera atentamente, não é relaxadamente, é atentamente, é com atenção. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você percebeu uma outra promessa, uma promessa pesada de Deus em cada texto que ele fala sobre meditar, raciocinar com as Escrituras? Isso aconteceu lá em Josué 1 e 8, lá em Salmo 1 e 2 e aqui em Tiago 1 e 25. Perceberam? Será bem sucedido no que realizar. Você entende bem o que é a expressão bem sucedido, não entende? Sucesso. Não entenda a palavra como sucesso mundano, mas sucesso no melhor sentido da palavra. Sabe qual é o melhor sentido da palavra sucesso? Sucesso de acordo com Deus. Não pode ter sucesso melhor ou maior. O mundo nos engana e nos encanta com o que ele chama de sucesso. Para o mundo, o que é sucesso? Para ser bem curto e grosso e objetivo, para o mundo o sucesso é dinheiro. É dinheiro que atrai mulheres. Para os homens é isso, os homens sem Deus. Para o mundo, sucesso é dinheiro que atrai bens, joias, talvez para as mulheres, carros e casas para todo ser humano. Para o mundo, a palavra sucesso, ela é imediatamente lida na mente como isso. Mas para Deus, sucesso é outra coisa. Sucesso é verdadeira paz. Sucesso é estar no meio da tempestade e confiar no Deus que domina os ventos e o mar. Confiar, descansar. Para Deus, sucesso, como disse certo escritor, não lembro o nome dele agora, ele disse: não tem coisa mais linda, mais simples, mais poderosa, essa é a ideia do que ele estava falando, do que um homem simples com a sua mulher simples, os seus filhos simples. Uma família simples. Minha filha está lembrando que foi o Chesterton. Isso é sucesso para Deus. Essa paz, sabe? Aquele tipo de gente que dá inveja quando a gente vê que eles não têm o que a gente tem. E a gente vê eles mais satisfeitos do que nós. Você deve conhecer gente assim. Ele não tem metade do que você tem, mas você olha para ele e dá raiva de você, porque você não se vê satisfeito como ele. Porque ele é mais bem sucedido do que você. A Bíblia diz, a palavra de Deus está dizendo, quer ser bem sucedido? Quer experimentar sucesso segundo Deus? Medite na palavra. Ah, que maravilha! Por que será? Quando eu medito, raciocino, penso, reflito profundamente na palavra, eu acabo conhecendo mais quem? Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o resultado seguro, concreto de conhecer a Deus é felicidade. Felicidade é resultado concreto, imediato de conhecer Deus.
Por isso o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você encontrar alguém feliz, não alguém que finge felicidade, tome cuidado nisso. Avalie direito isso. Não é o ponto aqui, não vou gastar muito tempo com isso. Mas se você sabe o que é felicidade e você encontrar alguém feliz, pode ter certeza, ela conhece a Deus. Se você encontrar alguém seguro, alguém que não tem nada nessa terra, você não quer que ele, mas é seguro, feliz e contente, saiba, tal pessoa conhece a Deus. Portanto, é proveitoso meditar nas Escrituras. É proveitoso. Faça. Medite. Ler a Bíblia é bom. Meditar é melhor. Ler a Bíblia é proveitoso. Meditar é ultra proveitoso. Se você tiver de optar entre ler muito da Bíblia e meditar numa pequena porção, medite numa porção. Porque o Senhor mandou e porque é proveitoso. Eu vou parar por aqui. O tempo já se foi praticamente. E se eu for entrar no próximo ponto, vai quebrar muito aqui o estudo. O próximo ponto é como fazer. Como é que se faz esse processo de meditação, pastor? Eu vou instruir você nisso. Mas isso, se Deus nos permitir, na quinta-feira. Então você é convidado a estar conosco para estudarmos essa questão. Hoje nós falamos sobre o que é meditação. É o quê? Pensar com profundidade. Por que é que eu devo meditar nas Escrituras, pastor? Por que é que eu devo pensar com profundidade nas Escrituras, pastor? Porque o Senhor mandou meditar e não simplesmente ler. É a primeira coisa. Segunda, porque é proveitoso. Proveitoso. Qual é o proveito? Sucesso de acordo com Deus. Não pode ter proveito maior do que este. Então, na próxima quinta-feira, eu vou para o tópico como fazer isso, como meditar. Ok? Como é que se faz isso, tá bom? Muito obrigado pela participação de cada um. Eu estou vendo, por exemplo, Herodíades Gomes perguntando o que é um parágrafo. Ok? Deixa eu usar 2 minutinhos para ajudar a Herodíades Gomes, ok? E talvez outros tenham a mesma dúvida, mas tem aquela dificuldade de perguntar. Então eu queria agradecer e parabenizar a Herodíades Gomes por perguntar. É muito importante isso, tá bom? Quando a gente não sabe uma coisa e não pergunta, estamos dando ocasião a continuar sem conhecer. Então o que é um parágrafo? Vamos lá, vamos lembrar o que é um parágrafo. Todos sabem o que é a Bíblia. Sabem que a Bíblia é dividida em duas alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E a Bíblia é dividida nessas duas alianças, mas também é dividida em livros ou cartas, que ao todo dá quantas? 66. Beleza. Cada um desses livros é dividido em capítulos e versículos, dividido por números, não é isso? Então, por exemplo, vou abrir no livro dos Salmos. Se você tiver com a Bíblia aí, Herodíades Gomes, por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, ok? Vou ensinar o que é um parágrafo. No livro dos Salmos, você tem o capítulo. O que é o capítulo? O capítulo é marcado por esse número grandão. Esse número grande é o que marca o capítulo. E o que é que marca o versículo? É o número pequenininho, né? O número pequeno marca o versículo. E o que é que marca o parágrafo? O parágrafo é marcado pela primeira letra no versículo, no texto, a primeira letra em caixa alta, ou seja,
maiúscula e em negrito, ok? Bem cheia, bem escura. Então, por exemplo, Salmo 1, no versículo 1 começa um parágrafo, é óbvio, né? Olha como é que está a letra B, lá no bem-aventurado. Perceba que o B é maiúsculo e está bem cheio, né? Em negrito. Agora, onde é que vamos encontrar isso de novo no capítulo 1 dos Salmos? Dá uma olhada aí, Herodíades. Alguém quer responder? Onde é? Coloque aí, se você percebeu. Onde é no capítulo 1 de Salmos, o Salmo 1, onde é que aparece de novo uma letra bem cheia, maiúscula em negrito? Vai lá. Se tivesse valendo o livro agora, hein? Contar de 1 até 3. E aí, onde é que aparece uma outra letra no Salmo 1 em negrito, que marca um outro parágrafo? Vocês não me façam acreditar que estão acompanhando esses estudos sem Bíblia. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Eu não vou ficar muito tempo aqui, então, se não responder, eu vou dizer onde é que está. Rapaz, mandar uma Bíblia de presente para vocês 35 que estão aí, viu? Pastor Júnior está acompanhando também. Pastor Júnior vende Bíblia. Se vocês compram uma Bíblia. E ele está sem Bíblia. Aí, Pastor Júnior, estão perguntando aqui se o senhor está sem Bíblia também. Não respondeu ainda. Versículo 4. Ok? Agora não vale mais responder, não. Veja no versículo 4. Os ímpios, né? O ozinho do os está em negrito, está em caixa alta. Então é isso aí que identifica um parágrafo de maneira segura. Isso aí identifica um parágrafo. Eu digo de maneira segura porque às vezes o parágrafo é precedido de um título, como por exemplo Jó 42, né, que está aqui perto do Salmo 1. Jó 42 tem um título em cima do versículo 1, um título em cima do versículo 7 e um título em cima do versículo 10. Então os parágrafos de Jó 42 estão marcados por títulos, mas nem sempre os parágrafos têm um título em cima deles. Nem sempre. Mas os parágrafos sempre começam com essa letra maiúscula, negrito, caixa alta, ok? Então eu espero que tenha ajudado, Herodíades Gomes. E me perdoe se eu não estiver lembrando quem é você, assim pelo nome. Não sei se a gente se conhece pessoalmente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha lhe ajudado. Se não, por favor, fale em particular e eu tento ajudar um pouco mais, tá bom? Ok, irmãos, nós vamos cantar uma outra canção para adorar o Senhor e terminar esse estudo bíblico que tivemos esta noite. O cântico que vamos agora usar para exaltar o Senhor é A Lei do Senhor é Perfeita, ok? Se você acompanha com o livrinho de coros, é o número 232. Vamos adorar o Senhor? Vamos louvá-lo pela sua palavra, pela sua generosidade em nos ter dado sua preciosa palavra? Adore ao Senhor na sua casa, com a sua família ou sozinho. Vamos adorá-lo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos, são
os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos e são mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, e são mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Senhor, graças te damos por teu amor em nos ter dado a tua palavra. Por meio dela, o homem, ó Deus querido, pode chegar a ti, pode te conhecer e te amar, e assim experimentar verdadeira felicidade. Ajuda que seja assim na minha vida, da minha família e de cada um dos que estão ouvindo essa instrução. Para a tua glória e para nosso bem eu oro. No nome daquele que nos ama, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.